Meu querido diácono Márcio, amado povo de Deus, estamos no 4º domingo da Quaresma e hoje a igreja chama de domingo de alegria. Há uma pequena mudança dentro do tempo quaresmal a partir de agora. Se você participou das missas durante a Quaresma, toda a Quaresma o padre estava com uma veste. Que cor que era a veste? Roxa. É tempo de penitência, é tempo de atenção, é tempo de jejum, é tempo de oração. É isso tudo que significa o roxo. Então a gente entra na igreja na Quaresma, vê o roxo, o coração já sabe, é tempo de preparação para a Páscoa. E quando nós celebramos a Páscoa, a grande alegria de Jesus ressuscitado, a grande alegria de que o Senhor venceu a morte, nós celebramos a festa da Páscoa com a cor branca. Se eu pego o roxo da Quaresma, que estamos na Quaresma, e junto com o branco da Páscoa, que cor que eu tenho? Rosa. Então hoje, a cor que o padre, que o diácono, que a igreja se reveste de rosa, o róseo, significa, estamos na Quaresma, mas já contemplamos a Páscoa. Já há um alívio de tudo que é a Quaresma, e aí por isso que a partir de hoje, algo também importante de nós sabermos, a partir de hoje começa um pequeno alívio das penitências quaresmais. A partir de hoje, toda a penitência que nós fazemos começa a ser um pouco aliviada. Se eu rezava 10 Ave-Marias por dia, eu alivio um pouquinho, já rezo 8. Se eu ficava 3 horas de joelhos, já fico 2 horas e meia. Um pequeno alívio nas nossas penitências. Por isso que a partir de hoje a igreja já vai caminhando para a Páscoa, já no alívio, no abrandamento do roxo. É tudo isso que significa o vestir-se do róseo hoje. Obviamente, na nossa fé, chamamos este domingo de domingo da alegria por várias razões, mas é diferente do domingo da alegria do advento. No advento, nós temos o domingo da alegria, o domingo Gaudete, que é aquela alegria da mamãe que está grávida, esperando o bebê nascer. Hoje, o nosso domingo da alegria, a palavra em latim é Laetitia letare, que é outro tipo de alegria. É uma alegria de mudança, de transformação. Estava triste, estou feliz. Houve uma transformação. Estava com depressão, fui curado. Isso é motivo de alegria ou de tristeza? É uma alegria porque houve uma mudança na nossa vida. Não era mamãe e papai, teve o bebê, é mamãe e papai. Quer dizer, houve uma mudança. É motivo de tristeza ou de alegria? De alegria. Nunca mais vai ser não mamãe, nunca mais vai ser não papai. Houve uma mudança, e uma mudança para melhor, para alegria. Esta é a mudança de hoje, esta é a alegria de hoje. Mas aí nós precisamos entender, que mudança é essa, padre? É uma mudança que causa uma alegria em nós, mas que alegria é esta? Que coisa é esta? E aí hoje, para entendermos bem, nós precisamos unir a segunda leitura com o Evangelho. Há uma profunda comunhão entre o texto da segunda leitura e do Evangelho. O Evangelho vai falar sobre um homem chamado Nicodemos.
Nicodemos vai visitar Jesus. Nicodemos não é um homem qualquer. Nicodemos é um homem muito conhecido. Nicodemos era um dos mestres da lei, era um homem que conhecia os textos bíblicos, era um homem conhecido do povo. Por isso que Nicodemos vai visitar Jesus à noite. Ele não vai de dia, porque ele não queria ser visto diante de Jesus, porque Jesus já estava sendo perseguido. As pessoas já falavam mal de Jesus e ele era um mestre da lei. Mas ele sabia que Jesus fazia milagres, ele sabia que Jesus realizava sinais, ele sabia que Jesus não era um homem qualquer, então ele queria se encontrar com Jesus, mas o coração dele ainda não tinha a confiança, a fé em Jesus. E é por isso que quando ele chega à noite para visitar Jesus, na hora que ele se encontra com Jesus, ele dirá assim: Rabi, Rabi, que significa mestre. Ele não diz meu Deus, ele não diz meu Senhor, ele diz Rabi. Isso aqui é uma mudança total, porque Jesus era um homem bom, sim ou não? Sim. Jesus realizava milagres, sim ou não? Sim. Fazia curas, sim ou não? Sim. Nicodemos sabia disso, mas o coração de Nicodemos não era um coração que ainda tinha a fé que Jesus é Deus. Aqui começa o questionamento para a nossa vida hoje. Por que você veio na missa hoje? Ai, padre, eu vim atrás de Jesus porque ele faz milagres. Tá bom. Ai, eu vim atrás de Jesus porque ele realiza curas. Tá bom. Aí eu vim atrás de Jesus porque ele ensina coisas boas. Tá bom. Mas o teu coração não é diferente do coração de Nicodemos, se você só veio por isso. O teu coração vê que Jesus é um homem bom, mas não chegou na maturidade do que é a fé. Não chegou na maturidade do que é crer em Jesus, porque Jesus é muito além do que um mestre, Jesus é muito além do que um curandeiro, Jesus é muito mais do que um homem bom, Jesus é Deus, Jesus é Deus na terra. E aí quando então se encontra com Nicodemos, Jesus começa o evangelho de hoje dizendo assim: ô Nicodemos, assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem será levantado no alto da cruz. Quem crer nele, quem crer em Deus, vocês estão crendo? Gente, que coisa! Como que dá tua fé? Quem crer nele será salvo. Quem não crer já está condenado. Olha como isso é forte. Quem crê em Jesus será salvo. Mas não é crer que Jesus é um homem bom, não é crer que ele é um milagreiro, não é crer que ele faz cura. Não, isso todo mundo sabe, isso até o demônio sabe, já falamos sobre isso. Mas é crer que Jesus é de fato o Salvador que veio realizar uma mudança na história. Jesus é alguém que é o Senhor do nosso coração, em quem devemos depositar a nossa confiança, o nosso amor, a nossa alegria, colocar o nosso coração nas mãos dele, porque vale a pena. Olhar para a cruz é entender o tamanho do amor de Deus. Queridos, olha para quem está do teu lado. Você conhece essa pessoa, sim ou não? Responde forte. Conhece a pessoa, sim ou não? Pergunta mais forte. Você ama essa pessoa? Sim. Coisas que a gente já viu na missa. Ninguém ama aquilo que não. Eu só consigo amar se eu conheço. Nós seres humanos somos assim.
Ninguém ama o que não conhece, ninguém ama quem não conhece. Nós seres humanos somos assim, mas Deus não. Deus não. Em Deus há uma mudança. Primeiro Deus ama, e como resultado do seu amor, resultado de um coração amoroso, Ele cria. É resultado de um coração amoroso que Deus criou o céu. É resultado de um coração amoroso que Deus criou as árvores, as plantinhas. É resultado de um coração amoroso que Deus criou os animais. É resultado de um coração amoroso que Deus criou o ser humano. Deus ama primeiro e depois Ele cria. Mas a criatura não é igual a Deus. A criatura é diferente de Deus, é inferior a Deus. Tanto é que quando nós vemos as plantinhas, Deus ama as plantinhas, sim ou não? Sim, porque se não amasse elas não existiriam. Deus ama as plantinhas, criou as plantinhas, mas elas vão morrer. Deus ama os animais, sim ou não? Sim, cria os animais. Um dia os animaizinhos vão morrer. Deus cria o ser humano. Deus ama o ser humano? Claro, o ser humano é resultado do amor de Deus. Você só está aqui porque primeiro Deus te amou. Antes de você pensar em existir, Deus já te amava antes, por isso permitiu a sua existência. Deus já te amava. Deus amou a humanidade, criou a humanidade lá em Adão e Eva, colocou a humanidade no paraíso, e o ser humano lá no paraíso pecou, foi expulso do paraíso, caiu no inferno. E aí nós sabemos, Jesus veio para nos salvar, Jesus veio nos dar o céu. Agora nós precisamos aprofundar isso. O paraíso de Éden era o céu, sim ou não? Lá quando Adão e Eva foi criado e colocado no paraíso, lá era o céu, sim ou não? Ih, gente, vai, responde. Sim ou não? Pode falar, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. O Éden que Deus depende. O Éden que Deus criou, colocou Adão e Eva, estava lá diante dele. Lá era o céu, gente, sim ou não? Não. O Éden não era o céu, e é isso que nós precisamos entender. Por mais perfeição que Deus tivesse amado o ser humano, criado o ser humano à sua imagem e semelhança, o ser humano não estava no céu. O ser humano foi colocado no Éden, e é por isso que ele teve inclusive a possibilidade de pecar. Se tivesse no céu, não haveria pecado. Não era possível o ser humano pecar no céu, porque ele estaria plenamente em Deus. Não, ele peca porque ele estava no Éden, e lá no Éden, ele cai, ele peca, ele erra, ele se distancia de Deus, ele se afasta de Deus. E agora, com a vinda de Jesus Cristo, há uma mudança, há uma alteração. Jesus Cristo não só devolve ao ser humano todas as dignidades que o ser humano perdeu quando estava no Éden, mas Jesus vai além. Jesus faz uma mudança na vida humana, e aquele ser humano que era criatura passa agora a receber aquilo que é próprio da vida divina. A vida divina entra no coração humano. O coração humano não é só, o ser humano não é só uma criatura amada por Deus, criada à imagem e semelhança de Deus, mas ele deixa de ser uma mera criatura que Deus amou para se tornar
parte do coração divino, filho amado de Deus, começa a ser colocado no ser humano através de Jesus as marcas da divindade, e aquilo que é próprio de Deus chega no coração humano por causa de Jesus. Esta é a mudança na vida humana. A criatura se torna agora filho de Deus, marcado com o DNA de Deus, com as graças do céu. Deus altera a natureza humana, deixando a natureza humana divinizada. E nós passamos a ter uma coisa que não é própria da criatura. A criatura está fadada à morte. Nós recebemos algo que é a marca divina, a vida eterna. A vida de Deus, que é eterna, marca a nossa existência com a salvação dada por Jesus Cristo. Crer que Jesus tem esse poder, isto é crer em Jesus como Deus. Crer que Jesus tem esse poder de alteração de toda a realidade humana, de divinização do ser humano. Jesus vem ao encontro do pecador para transformar o pecador e inseri-lo no coração divino. Esta mudança histórica, esta mudança ontológica no ser, esta mudança no ser humano, é que marca quem é Jesus. Jesus não é somente um homenzinho bom, Jesus não é somente um homenzinho que faz milagres. Jesus é alguém que veio alterar a realidade para nos tornar filhos de Deus, enxertados no coração divino, de tal modo que aquilo que a vida de Deus tem, alegria, bondade, eternidade, todo aquilo que é próprio de Deus é derramado em nós. O pecado de Adão nos levou a ter um Redentor que alterou a nossa realidade por amor e nos colocou no coração de Deus. E é por isso que na noite da Páscoa nós gritamos: ó feliz culpa que nos mereceu tão grande Redentor, ó feliz culpa, Félix culpa, porque se não fosse o pecado de Adão, não teríamos um Redentor que altera a nossa vida e nos coloca no coração de Deus, para que sintamos o quanto somos amados de verdade. Olha que alegria do nosso coração. Olha que felicidade da nossa alma. Não pode existir felicidade maior, porque não estamos mais fadados à morte, ao fracasso, à tristeza, às angústias. Nós recebemos a graça de sermos filhos de Deus. E o interessante é que esta graça não é algo que vai acontecer meramente um dia. Quando nós morrermos é que nós vamos começar a receber a graça de Deus. Não. No batismo, as graças dos céus, as graças próprias da vida de Deus começam a alcançar o nosso coração. Por isso que é importante ser batizado, hein? Por isso que o batismo marca a nossa vida como filhos. Quer dizer, de meras criaturas, há uma alteração no nosso ser e passamos a nos tornar filhos queridos de Deus. Há uma mudança. E às vezes a gente nem entende o que é o batismo, né, gente? Acha que o batismo, a gente batiza por causa de olho gordo. Vamos batizar que está com bucho virado. Vocês já viram essa expressão? Tem batizar essa criança. Não entendeu nada do que é esta força do batismo. Hoje nós celebramos a alegria da transformação, queridos. Nós contemplamos a Páscoa
que é o dia que Jesus faz esta alteração, mas o nosso coração já fica ansioso para celebrar e gritar naquela noite: ó feliz culpa que nos mereceu tão grande Redentor, que nós amamos, reconhecemos como Deus da nossa alma, o Deus da nossa vida, o Senhor que altera a nossa história e nos dá tudo o que somos, tudo o que temos, nos dá a vida eterna. Essa é a alegria da missa de hoje. Que Deus nos ajude a penetrarmos neste mistério. A igreja nos ensina que crer em Jesus, crer nesse Deus, não é um mero sentimento. Esta é uma diferença entre nós e a igreja protestante. A igreja protestante acredita que fé é um mero sentimento. Então, se eu sinto o arrepio, se eu sinto aí eu tenho fé. Para nós não. Para nós podemos sentir arrepio, nós podemos, mas a nossa fé é muito maior. Exige muito mais nesse sentido. É algo, esses arrepios, estas coisas, é uma pequena dimensão da fé, mas a verdadeira fé é um exercício da inteligência, porque para nós, eu preciso compreender para amar. Deus é o contrário, mas eu preciso entender para amar. Então é um exercício da inteligência, onde eu busco aprender, entender, e depois que eu vou aprendendo, entendendo, esta inteligência vai moldando a minha vontade. A inteligência vai direcionando a minha vontade para que eu faça aquilo que a inteligência determina como bom, como necessário, como importante. Se eu sei que é importante, a minha vontade precisa ir se conformando, se moldando à minha inteligência. E eu preciso usar a inteligência para moldar as minhas vontades. Aprender o que Jesus fez no alto da cruz, aprender esse mistério, vai nos ajudando a moldar a nossa vontade, para fazermos a vontade de Deus, para sermos verdadeiramente cristãos. Que Deus nos ajude nesta caminhada, que Deus nos ajude nesse domingo da alegria, a aprendermos mais, a amarmos mais e a sermos mais de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,